Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, esteja tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente fechou o sistema cardiovascular, né? A gente terminou esse sistema, fechou ele com a correção do exercício do sistema cardiovascular. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a excreção e sobre o sistema urinário do nosso corpo, né? Então, com essa parte aqui do sistema urinário e da excreção, a gente fecha essa parte do corpo humano. Mas calma que vão ser duas aulas. Tem essa aula de hoje e a próxima aula, que eu vou falar um pouquinho sobre o sistema urinário e fechar ele, né? Então foi fundamental. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o sistema respiratório, sobre o sistema cardiovascular, por favor, entre em contato comigo, que eu tiro essas dúvidas de vocês. Não guardem essas dúvidas para vocês, certo? Não deixem de expor e de falar sobre essas dúvidas, né? Tipo, eu tô disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. É só vocês mandarem um e-mail ou entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu respondo vocês de forma imediata, certo? Então, qualquer dúvida mesmo é só vocês falarem, né? Então, depois que a gente estudou o sistema digestório, o respiratório e o cardiovascular, né? A gente viu como as células elas conseguem obter o gás oxigênio, a glicose e os demais nutrientes de que as células necessitam para desempenhar todas as suas funções vitais, né? Então a gente viu lá na digestão de como acontece esse processo de quebra dos nutrientes em partes menores, como esses nutrientes são absorvidos, como eles são transportados no sangue, junto com os gases da respiração, né, que entram no sangue a partir lá da hematose, e como eles chegam até as nossas células para elas desempenharem todas as suas funções. As atividades que a célula desempenha, ou seja, toda atividade que a célula desempenha, então seja para produzir energia, produzir hormônios, ou seja, todas as atividades normais que as células desempenham, ela resulta sempre na liberação de energia, né, que a gente utiliza, mas existe também uma série de substâncias tóxicas que são produzidas em nossas células devido ao próprio metabolismo celular. Então, devido ao processo metabólico da célula, ou seja, devido ao processo da própria célula de desempenhar suas funções, ela acaba produzindo uma série de substâncias tóxicas que, se concentrarem na célula, elas podem destruir as células, podem levar ao mau funcionamento de tecidos e órgãos, e aí, em casos mais graves, elas podem levar o indivíduo a morrer. Então, essas substâncias tóxicas que são produzidas naturalmente, veja que essas substâncias são produzidas naturalmente no processo metabólico das células, elas precisam sair do nosso corpo. Ou seja, nosso corpo precisa eliminar essas substâncias para que elas não se concentrem nas células e acabem destruindo as células, né? Então, o que pode acontecer com o nosso corpo se essas substâncias se concentrarem? Então, como é que nosso corpo atua para... Eu tô com muita alergia, gente. Não é coronga, não. Então, como é que nosso corpo atua para poder eliminar essas substâncias do nosso corpo? Então, como a gente já estudou em algum momento, vocês já estudaram, né? Com certeza em algum momento se lembra lá do sexto ano, nosso corpo ele é formado aproximadamente por 70% de água, né? E essa água, e esse 70% de água no nosso corpo, ele é distribuído cerca de 2/3 dessa água. Ela está no interior das nossas células, né? E forma o que a gente chama do líquido intracelular, ou seja, intra dentro. Então, 2/3 dessa água que forma o nosso corpo está dentro das células. Então, a grande maioria dessa água está compondo o interior, compondo o meio intracelular, ou seja, intra dentro das células. E 1/3 está fora da célula, né? Que forma o que a gente chama do líquido extracelular. Intra é dentro da célula, extracelular, extra é fora das células. Então 1/3 dessa água ela está fora das células, ela não está composta dentro das células, né? Uma parte desse líquido extracelular banha o exterior das células, ou seja, ele está entre as células, né? Ocupando os espaços entre as células, e uma outra parte está formando o plasma sanguíneo. Então, desse
um terço. Eita, minha energia tá péssima. Meu olho tá fechando. Espero que daqui no final da aula meu olho não feche totalmente. Então, desse um terço, né, dessa água no meio extracelular, a gente tem uma parte formando plasma sanguíneo e uma parte banhando a célula, ou seja, no meio extracelular, fora das células, no espaço entre as células. Né? Então, para a gente conseguir manter esse equilíbrio da quantidade de água no meio extra e intracelular, a gente vai receber por dia, em média, mais ou menos, 2,5 litros de água por dia. Nosso corpo tem que absorver a partir da água que a gente bebe, de frutas, de sucos que a gente ingere, também tem essa água. Obviamente que isso é uma média. Se você pratica uma atividade física, obviamente você vai precisar beber mais água, porque parte dessa água ela vai ser eliminada na forma de transpiração, na regulação da temperatura do nosso corpo. Mas assim, numa média, em um dia comum, a gente bebe mais ou menos, tem que ingerir 2,5 litros de água, mas não é só água pura, né? A gente ingere água quando a gente se alimenta, de alguns alimentos, alguns têm mais, outros têm menos água. Então, esses 2,5 é somando a água pura que a gente bebe, que é importante, e também faz parte dessa somatória a água que está nos alimentos que a gente ingere. Então, os alimentos que a gente ingere também tem água, e a gente utiliza essa água para também faz parte dessa soma aí, né? Então, nosso corpo, no funcionamento normal dele, no desempenho das atividades normais dele, o corpo ele retém, ou seja, ele mantém, ele segura a quantidade de água adequada, ou seja, a quantidade de água necessária para as nossas necessidades, o metabolismo da célula, para a formação do sangue, e o excesso de água, aquilo que sobra, ou seja, ele vai reter o que ele precisa, e o que sobra o nosso corpo elimina, ou seja, o nosso corpo coloca para fora o excesso de água que a gente não utiliza. Então aquela parte de água que o nosso corpo não vai utilizar, ele vai ser eliminado, ou seja, ele vai ser posto para fora do nosso corpo. Então a água que a gente bebe, quando ela chega no intestino, né, a água ela não sofre digestão, tá, gente? Quando ela chega no intestino delgado, intestino grosso, né, ela é absorvida, principalmente lá no intestino grosso, ela é absorvida e ela passa diretamente para a nossa corrente sanguínea. Então, se existir pouca água nas células, ela atravessa, né, a água atravessa as paredes finas, né, dos capilares sanguíneos para o líquido extracelular e para assim chegar nas células, né? Então essa água ela passa do intestino para o sangue, e se as células estiverem precisando de água, tiver com pouca água, elas vão ficar mais concentradas, né, de substâncias. A água ela vai passar dos capilares para o meio extracelular, o meio fora das células, e depois passa para o meio intracelular, ou seja, ela entra nas células depois do meio extracelular, né? Então assim, a gente meio que estabelece um equilíbrio entre o líquido intracelular e o líquido extracelular, ou seja, vai ser de acordo com a demanda de água, né? Então esse equilíbrio ele vai se formar, e a água ela vai sempre se deslocando nesse sentido para manter as células e todas as substâncias e todos os pontos de células do nosso corpo hidratados, né? Se agora, nesse momento, a gente ingerir água, se nesse momento que, por exemplo, as células elas estão com equilíbrio, né? Então vamos supor, as células elas estão já com sua quantidade de água ideal, o meio extracelular também tem essa quantidade de água, o plasma está com sua quantidade de água ideal, e se a gente beber mais água, o que acontece? Essa água ela vai tender a se acumular no plasma, ou seja, lá na parte líquida do sangue, e esse excesso ele precisa ser eliminado, porque não é interessante também a gente ter um excesso, esse excedente de água no nosso corpo. Então, se as células elas estão com a sua quantidade de água ideal, ou seja, que a água já se deslocou para elas estão na sua quantidade ideal, desempenhando suas funções, o excedente de água que está no plasma, ele precisa ser eliminado do nosso corpo. Ele é eliminado do nosso corpo. E aí, como é que acontece? E como é que a gente sabe, como é que nosso corpo sabe que uma determinada quantidade de água já se excedeu e ela precisa ser eliminada, né?
O controle da quantidade de água do nosso corpo é realizado, ou seja, esse controle ele é realizado mediante a ação, né? Ou seja, ele é realizado de acordo com a ação de um hormônio. Então tem um hormônio que controla a quantidade o controle da quantidade de água no corpo, ele controla, né, para saber se precisa eliminar mais, se precisa eliminar menos água. Esse hormônio se chama do hormônio antidiurético, certo? Que tem uma siglazinha aqui, o hormônio ADH, ADH é a sigla em inglês, mas o nome desse hormônio é o hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele atua sobre um órgão que a gente chama dos rins, que é um órgãozinho que vai fazer parte do sistema urinário, ou que a gente também pode chamar de sistema excretor. Esse hormônio, o hormônio antidiurético, o ADH, ele é produzido nessa região aqui que fica no nosso cérebro, em uma glândulazinha que a gente chama do hipotálamo. Então o hipotálamo, ele é a estrutura que ela é responsável pela produção desse hormônio, o antidiurético, o hormônio ADH, que vai controlar a quantidade de água no nosso organismo. Então nessa região do hipotálamo aí é a região onde o hormônio antidiurético ele vai funcionar, ele vai ser produzido, na verdade, e esse hormônio ele atua diretamente sobre os rins. Então o hormônio antidiurético é produzido no hipotálamo e o ponto de ação dele é justamente nos rins, né? O corpo humano, assim como de outros seres vivos de forma geral, ele produz uma série de substâncias, como eu falei para vocês, durante as atividades metabólicas, ou seja, durante as atividades celulares metabólicas da célula, ela vai produzir uma série de substâncias que são importantes para o nosso corpo, mas consequentemente na produção dessas substâncias importantes do nosso corpo, uma série de substâncias tóxicas também são produzidas, né? Então, muitas dessas substâncias que o nosso corpo produz, elas não são aproveitadas pelo organismo, né? E a partir de certa quantidade, elas podem ser tóxicas. Veja que a substância não é tóxica em si, ou por si, não é tipo Césio 127. Essas substâncias elas se tornam tóxicas quando elas se concentram nas células. Então, as células elas vão produzir essas substâncias que não tem serventia para a célula, mas elas não fazem mal à célula por si só. Elas começam a se tornar tóxicas quando elas começam a se acumular, ou seja, quando ela começa a se concentrar. Então, quando a gente começa a ter muita quantidade de determinada substância, aí ela passa a ser tóxica e pode causar malefícios às células e, consequentemente, aos tecidos e órgãos, né? Então, o processo de eliminação desses resíduos pelo corpo é o que a gente chama de excreção. Então, o processo de excreção é o processo de eliminação das substâncias tóxicas do nosso organismo. É por isso que o sistema urinário ele é também chamado de sistema excretor, ou seja, o termo sistema urinário ele é uma terminologia mais recente para o sistema excretor dos seres humanos e dos mamíferos de forma geral. Mas ele sempre foi muito conhecido como sistema excretor. Vocês encontrarem o termo sistema excretor para se tratar do sistema urinário é uma terminologia correta também, né? Então, o que é esse processo da excreção? A excreção é um processo de eliminação de substâncias, de resíduos, né? E substâncias que podem se tornar potencialmente tóxicas no nosso corpo. A excreção. Então, a excreção é esse processo de eliminação. E o sistema excretor, o sistema urinário, é um sistema, um conjunto de órgãos que vão atuar justamente para realizar esse processo de excreção, né? Então, as excretas, né, que são essas substâncias, esses resíduos de substâncias que não têm serventia para o nosso corpo, e essas substâncias tóxicas, elas são lançadas da célula para o líquido extracelular, né? Que a gente chama também formando aí um que chama do líquido intersticial. Esse líquido intersticial eles são passados, essas excretas, esses resíduos, esse líquido intersticial, ele passa para a linfa, né, no sistema linfático. Então, lembra lá do sistema que drena, né, o excesso de líquido entre as células. Então, as células elas eliminam de dentro dela esses resíduos, essas substâncias tóxicas, para o meio extracelular.
com esse líquido intracelular, que a gente pode chamar também de líquido intersticial. Esse líquido intersticial ele é drenado pelo sistema linfático, então ele passa para a linfa, e da linfa, lembre lá que o líquido ele volta para o sangue. Então esses resíduos eles vão passar da célula para o meio intersticial, né, que é o meio externo das células, para a linfa, drenado pelo sistema linfático pela linfa, e volta para o sangue. Né? Então a gente tem exemplo das excretas, por exemplo, a ureia, que a ureia é eliminada do nosso corpo, mas outros seres vivos também tem a amônia, o ácido úrico. No nosso caso dos mamíferos, a gente vai ter a principal excreta, que a gente tem o principal exemplo, é a ureia. Daí vem o termo urina. Certo? Na excreção, nesse processo de excreção do nosso corpo, a gente, além de colocar para fora essas substâncias tóxicas e esses resíduos, também é eliminado parte da água do nosso organismo. Então, esse excesso de água ele sai junto com esses resíduos, e alguns sais minerais também são, ou seja, esses sais minerais eles também podem ser excretados, ou seja, eliminados do nosso corpo. Então, a excreção ela é responsável pela manutenção do volume e da composição de líquido extracelular. Então, a excreção ela é responsável pela... O que eu quero dizer com essa manutenção do volume e da composição do líquido extracelular do indivíduo? É o excesso, ou seja, a excreção é responsável pela eliminação do excesso de água que tiver no plasma e no meio extracelular. Obviamente que isso vai ser eliminado dentro dos limites compatíveis com a vida, né? Não vai eliminar, senão você não vai excretar e morrer por desidratação. Né? Se você não tem água suficiente no seu corpo, lá pelo controle do hormônio ADH, né, o hormônio diurético, você não vai eliminar essa água. Mas como consequência você vai ficar com concentração de substâncias tóxicas no seu corpo. Né? Então a eliminação do excesso de líquido e dos resíduos é feito pelo sistema urinário. Né? Então essa denominação de excreção é utilizada somente quando a gente... as excretas somente relacionadas... a gente só relaciona elas de acordo com as substâncias tóxicas, né, que passam pelas células, ou seja, o produto da atividade celular. Por que eu estou falando isso? As excretas, elas são... O que são as excretas? Elas são as substâncias, os resíduos da atividade celular que não servem para o nosso corpo, que se acumularem no nosso corpo vão se tornar tóxicos, e eles precisam ser eliminados. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que confunde os resíduos dos alimentos que não foram absorvidos na digestão, ou seja, as fezes, com excretas. As fezes não são excretas, certo? As excretas só são as substâncias que são resíduos da atividade celular. As fezes são os restos dos alimentos e nutrientes que não foram absorvidos pelo nosso corpo, que vão ser eliminados, ou seja, são os resíduos dos alimentos. Então as fezes não são excretas. O sistema digestório ele não elimina as excretas. Fezes, o cocô, não é excretas. Excretas é todo resíduo que é produzido da atividade celular, ou seja, aquilo que foi absorvido, processado nas células, aí sim forma as excretas. Bom, vamos falar um pouco da estrutura do sistema urinário. Né? Então, o sistema urinário é formado por algumas, bem menos se a gente comparar com o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o digestório, ele tem bem menos parte. É lá no sistema urinário que a gente vai ter a produção e a eliminação da urina, né? Ou seja, é onde a gente vai ter a produção da urina para liberar essas substâncias tóxicas e esse excesso de água. O sistema urinário ele vai ser formado por 2 rins, aqui nessa região lombar, aqui nas nossas costas, onde é produzida a urina. Então os rins é o local onde vai ter a produção da urina, né? E o nosso sistema urinário vai ser formado por esses 2 rins e formado pelo que a gente chama das vias urinárias, que é por onde vai passar a urina antes dela ser eliminada do nosso corpo. Né? Então nos rins a gente vai ter a produção da urina a partir da filtração do sangue, e as vias urinárias que vão ser formadas por onde a urina vai ser conduzida até sair do nosso corpo. Né? Então as vias urinárias vão ser formadas pelos ureteres, que coletam a urina dos rins, pela bexiga, que é onde armazena a urina, e a uretra, que é outro canal de saída da urina do nosso corpo. Então aqui a gente tem um pouquinho
o córtex, né, transversal dos rins, né? Então os rins são os órgãos que se situam na cavidade do nosso abdômen, mas um pouco acima da cintura, mas ele é mais abaixo do diafragma, mas ele é mais voltado para a parte de trás das costas, né? Então a gente tem um rim de cada lado da coluna vertebral. Então a gente tem 2 rins. Eles são uma cor vermelho escuro, né? Quase marrom. E eles têm esse formatozinho aí de grão de feijão, né? Mas eles são bem maiores, tá? O rim. Então uma pessoa adulta, cada rim vai ter mais ou menos 10 centímetros de comprimento, né? E 5 de largura, comprimento, largura. E 3 centímetros de espessura, eles são muito grossos, né? Os rins se ligam ao sistema cardiovascular por meio da artéria e da veia renal, que vocês podem ver aí no esquema. Então esse sangue, esses resíduos que eu falei que são jogados do sistema linfático para o sangue, eles vão chegar aos rins vão chegar e sair dos rins vão chegar através da artéria renal, né? E vão sair a partir o sangue, né? Ele retorna a partir da veia renal, né? E as vias urinárias pelos uretérios. Então os uretérios eles vão coletar a urina que é produzida vocês podem observar aqui no rim, né? O sangue ele chega para ser filtrado no rim pela artéria renal, e o sangue filtrado já sem as toxinas, sem o excesso de água, sem o excesso de sais minerais, eles saem dos rins a partir da veia renal. Essa veia renal é a parte essa região aí central do rim, e a urina é coletada do rim através dos uretérios, né? Então aqui a gente tem o esquemazinho dos rins, né? Nesses rins, em cada rim humano, a gente tem mais ou menos, nos rins a gente tem uma estrutura que a gente chama dos néfrons. Os néfrons são as estruturas que vão ser responsáveis por filtrar o sangue, certo? Então em cada rim humano a gente contém mais ou menos 1 milhão em cada um dos rins, né? 1 milhão de néfrons, e o néfron essa é uma estrutura bem pequenininha, né? Quase microscópica, né? Onde o sangue é filtrado e onde é produzida a urina. Então, e onde é que ficam a estrutura dos néfrons? Os néfrons, eles ficam, a maior parte deles eles ficam concentrados nessa região que a gente chama do córtex do rim. Então nessa região do córtex do rim a gente vai ter a maior parte os néfrons vão estar concentrados aí no córtex. Então é na região desse córtex que a gente vai ter processo de filtragem do sangue a partir dos néfrons. Então cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons. E essa região da medula do rim é o local onde vai ser coletada essa urina que foi produzida a partir da filtragem do sangue no córtex, nos néfrons. E essa medula ele coleta essa urina para conduzir essa urina até o ureter. E no ureter essa urina vai ser conduzida para as demais estruturas do sistema urinário. Então aí nos rins a gente vai ter a grande filtragem do sangue. Você pode sobreviver com um rim apenas, né? Mas sem os 2 rins você muito provavelmente vai morrer, né? Então cada daquelas pessoas que têm problemas de mau funcionamento, ou os rins não funcionam, que faz aquele processo de hemodiálise, né? Que a pessoa vai lá em uma máquina, vai filtrar o sangue dela e devolve o sangue filtrado para as pessoas, certo? Então a gente tem essas 2 estruturas dos rins aí. Então nos rins é que a gente vai ter a filtragem de sangue no nosso corpo. As vias urinárias elas vão ser formadas pelo quê, né? Então a gente vai ter esses 2 ureteres nas vias urinárias. Por que são 2 ureteres? Cada um coleta a urina que foi formada em um dos 2 rins, né? Então os ureteres eles são 2 tubos, né, musculares e que se conectam dos rins até a bexiga. Então no adulto eles medem cerca de 30 centímetros. E os ureteres eles recebem a urina que é produzida nos rins e transporta até a bexiga, que é essa bolsa maior. Essa bexiga na bexiga é um órgão muscular, né? Ele é elástico, ou seja, ele consegue se esticar,
que é no formato de uma bolsa, que está situada nessa parte inferior do nosso abdômen, onde a gente vai ter esses dois ureteres. Então, a bexiga, ela recebe e armazena a urina temporariamente. Então, a bexiga, ela tem a função de armazenar a urina quando ela é coletada pelos ureteres dos rins, né? Então, enquanto a urina está sendo armazenada, a bexiga ela fica relaxada, né? Então, à medida então, quando ela está recebendo a urina, a bexiga está relaxada e a uretra ela permanece contraída, né? Retendo a urina, né? Então, a uretra é aquele tubozinho que vai levar a urina para fora do nosso corpo, que lá a gente viu lá no sistema reprodutor masculino, a passagem do espermatozoide, do esperma, era através da uretra também, né? Então, a uretra era compartilhada no sistema reprodutor do sistema urinário masculino, e no feminino não. No feminino, a uretra só faz parte do sistema urinário. Então, quando a bexiga está recebendo a urina, ela está relaxada e a uretra está contraída, fechando essa passagem, retendo a urina na bexiga. A micção, né, que é o ato de urinar, o famoso fazer xixi, ela ocorre devido a duas ações conjuntas, né? Do músculo da bexiga e dos esfíncteres urinários. Que vocês podem ver aqui, o que chama de esfíncter uretral. O orifício uretral é a passagem que vai ligar a bexiga e a uretra, e aqueles orifícios do ureter são por onde vai chegar a urina dos ureteres para a bexiga, né? Então, esse ato de fazer xixi, né, da micção, ele vai ter os músculos da bexiga junto com esses músculos do esfíncter uretral, que eles vão estar atuando em conjunto. Então, a uretra é esse tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do nosso corpo, né? A uretra feminina, ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento, né? E ela só transporta urina, como eu falei para vocês. E a masculina mede cerca de 20 centímetros e ela transporta para o meio externo tanto a urina quanto o esperma, mas não ao mesmo tempo. Você não sai esperma e urina de uma vez só, você faz uma coisa ou outra. Por mais que a gente tenha um controle parcial e a gente aprenda durante a nossa infância a ter um controle sobre o esfíncter uretral e sobre os músculos da bexiga para a gente conseguir prender a urina, mas esses movimentos do esfíncter uretral e dos músculos da bexiga, eles são considerados movimentos involuntários, ou seja, a gente tem um controle parcial. Quando chegar a um certo ponto de concentração de urina na nossa bexiga, que ela chega no seu volume máximo, os músculos da bexiga eles vão se contrair e os músculos da esfíncter uretral também vão relaxar para que a urina seja eliminada. Então, se você chega no limite máximo de armazenamento de urina na nossa bexiga, você vai e faz tranquilamente xixi nas calças. O seu corpo não vai ter vergonha de fazer isso, não. Então, você vai eliminar esse excesso de urina no seu corpo e aí vai ser o famoso fez xixi nas calças, certo? E aí a pessoa se mija e acabou-se. Então essas aí são as vias urinárias do sistema excretor. Então a gente vai ter o sistema excretor, o sistema urinário, vai ter os rins, que é o local onde vai ser o sangue filtrado e onde a urina é produzida. E a gente vê as vias urinárias, que é o caminho que a urina faz para sair do corpo. Então os ureteres coletam a urina dos rins, a bexiga urinária armazena temporariamente a urina, e a uretra é o tubo que vai conduzir a urina no ato da micção, né, da saída da bexiga para o meio externo. Como eu falei, no sistema urinário feminino, a uretra bem curtinha, 5 centímetros, só é o sistema urinário, e no masculino a gente compartilha a uretra. A uretra, então, esse tubo muscular. Ele é compartilhado pelo sistema reprodutor masculino, que é por onde os espermatozoides e o esperma saem, e também por onde vai sair a urina. Então essa uretra no aparelho urinário masculino, ela é maior do que no feminino, e vai ser compartilhado o sistema reprodutor e o sistema urinário, certo? Então tá aí esse comecinho do sistema urinário, falamos um pouco sobre ele. Na próxima aula a gente aprofunda e discute sobre o processo, como é que acontece o processo a gente vai ver na próxima aula como é que os néfrons funcionam, ou seja, como é que o sangue é filtrado, quais são as estruturas do néfron e como é que essa urina se forma, certo?
Então a gente vê isso na próxima aula. E aí fecha o sistema urinário. O sistema urinário é mais curtinho que os demais, certo? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê numa próxima aula. Então, tchau.